Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. Vamos hoje dar continuidade nas nossas aulas aqui da disciplina, entrando hoje na primeira aula de ecologia microbiana dos ambientes terrestres, né? Então, a aula de hoje, na verdade, ela é muito mais para mostrar para vocês o que é o solo, né, o que a gente deve esperar desse ambiente, como ele é formado, como que as coisas funcionam. E a próxima aula a gente vai entrar mais profundamente na parte da microbiologia em si. Mas é muito importante para que a gente possa entender a ecologia dos micro-organismos nesse ambiente, que a gente saiba um pouco mais sobre esse ambiente e como ele é construído. Então o objetivo da aula de hoje, né, é apresentar o processo da formação dos solos, apresentar as principais características físico-químicas que caracterizam esse ambiente. Vocês vão ver que é provavelmente mais complexo do que vocês tinham uma ideia de como eram. E aí a gente vai dar só uma pincelada entre a relação da agricultura e os impactos que ela promove no solo, para que na próxima aula, quando a gente falar de ecologia, a gente tenha alguns links na cabeça e a gente possa progredir bem assim. Bem, a bibliografia, ela continua sendo a microbiologia do Brock, capítulo 19.4, que fala sobre ambientes terrestres, fala basicamente sobre solo. E também o livrinho Microbiologia de Solos, que eu já apresentei para vocês na última aula, mais especificamente o capítulo 2 dele. Pessoal, o que é solo, né? Solo, basicamente, é um corpo de material inconsolidado que recobre a superfície terrestre. Bem, essa é uma definição bastante vaga e a gente vai ver que, na verdade, o solo é um elemento bastante complexo. Esse elemento complexo, ele abriga a maior biodiversidade do planeta, e eu não estou falando aqui apenas de micro-organismos, mas também de um conjunto de outros organismos que vivem abaixo do solo. Então, quando a gente olha por exemplo, numa floresta, toda aquela biodiversidade exuberante que a gente vê acima do ambiente terrestre, existe uma abundância ainda maior de organismos e uma riqueza de espécies ainda maior abaixo dele. Ele é, na verdade, o principal ator da ciclagem de nutrientes que a gente tem no planeta. Claro que existe uma importante parte da ciclagem de nutrientes que ocorre nos oceanos, que ocorre na atmosfera, mas o solo, ele é de fato assim, um grande elemento, o local, né, onde a maior parte dos ciclos biogeoquímicos, eles de fato ocorrem, até pela biodiversidade enorme microbiana que a gente tem nele, e ele é uma matriz em constante transformação. A gente tem que entender um solo praticamente como um organismo vivo, composto por seus elementos, que ao longo, né, de eras geológicas se transforma fisicamente, se transforma quimicamente e se transforma biologicamente. O solo, ele pode ser visto como um organismo que respira, que precisa de nutrientes, que precisa de vida, e que é composto pelas suas partes químicas, físicas e biológicas. Bem, quando a gente fala de solo, é importante a gente entender que o solo ele não é apenas a parte inorgânica, né? Muito comumente a gente se refere ao solo como terra. Ah, essa terra aqui, a terra lá. Eu particularmente já não gosto mais desse termo há muito tempo, porque terra parece que é algo muito inorgânico, mas o solo é algo além disso. Quando a gente fala de solo, a gente fala, claro, dos seus minerais inorgânicos, né? E aí a gente vai entender bastante desses componentes inorgânicos que compõem o solo, mas, por exemplo, o solo também é composto por água e ar, que fazem praticamente metade da sua constituição. Claro que depende de cada solo. A gente tem que entender que existe um componente de macro-organismos vivendo neste solo e a matéria orgânica e também os seus micro-organismos. Então, o solo, ele na verdade é esse ambiente bem complexo, constituído de todos esses elementos. Tem solos ricos em matéria orgânica, tem solos pobres em matéria orgânica,
Tem solos mais minerais, tem solos mais compactados, com menor proporção de água e ar e assim por diante. Então, é um ambiente bem diverso, composto por elementos variados e que a gente vai explorar um pouquinho ao longo desses próximos minutos. Bem, a primeira coisa que é importante nós sabermos como biólogos, né, é o que provoca a formação do solo, como que o solo se forma. A formação do solo, também chamado de gênese ou pedogênese, ele é basicamente uma equaçãozinha que a gente fala que o solo ele é igual à rocha ou o material de origem, né, também que a gente pode dizer que deu origem àquele solo, somado à ação do clima, somado à ação do tempo, e aí o tempo cronológico, né, não como sinônimo de clima, somado ao relevo que ele está presente, somado à ação dos organismos. Então, solo é igual rocha mais clima, mais tempo, mais relevo e mais organismo. E todos esses componentes agindo simultaneamente ao longo dos anos, né, de eras geológicas, eles vão dar os mais diversos tipos de solo que a gente tem. E aí quando a gente entende esse processo, né, que um dia foi uma rocha, a gente tem que entender que há 4,5 bilhões de anos o nosso planeta ele era basicamente uma bola de magma incandescente e que passou por um resfriamento. E aí nesse resfriamento a gente teve a formação da crosta terrestre dos oceanos e que ao longo desses 4,5 bilhões de anos, essa crosta, que era a rocha inicial, ela foi sendo transformada em diferentes formas, por diferentes relevos e em diferentes tempos, porque nem toda rocha surgiu no mesmo momento, né? Então a gente tem tanto o processo de erupções vulcânicas que foram acontecendo ao longo de todo esse processo, quanto também a gente tem o processo de movimentação de placas tectônicas que foi surgindo montanhas, enterrando outros lugares já estabelecidos. Então, portanto, apesar do nosso planeta, né, ter uma idade, os solos têm idades diferentes ao longo do nosso planeta. Muito bem. E aí a gente entende esse processo da pedogênese, que ele se inicia quando a gente tem uma rocha exposta. Por quais fenômenos? Por esses fenômenos que eu acabei de distinguir, ou de descrever, né? Então, uma erupção vulcânica, por exemplo, ele vai esfriar e vai dar origem a uma nova rocha. Ou, por exemplo, um movimento de placas tectônicas vai expor uma rocha que antes estava ali sem a ação do ambiente, ela vai estar agora na atmosfera, sujeitas à ação do intemperismo, né? Intemperismo também pode ser chamado de desgaste. Então, essa rocha, ela recém-exposta, o que acontece com ela? Ela basicamente tem a sua composição bem similar, né, à sua origem, ela acabou de surgir, ela não tem basicamente solo formado aqui, ó. Ela está assim ali, apenas a rocha. Ao longo do tempo, esse processo a gente vai descrever um pouco melhor, vai começando a formar uma pequena faixa de solo, que aqui a gente está chamando de horizonte A. Com o passar do tempo, né, essa região da rocha ela vai começar também a sofrer os intemperismos, e aí a gente começa a ter um horizonte A mais bem formado, um horizonte B, e aqui depois a rocha, esse daqui sendo um ambiente intermediário de relações físico-químicas entre o que antes era rocha e que era solo, e ao longo de muito tempo a gente vai tendo, por exemplo, um solo maduro, bem desenvolvido, e esse cara ele já vai ter vários tipos de horizontes diferentes até chegar à rocha de origem numa profundidade vertical já bastante elevada. Então, um solo jovem, ele ainda tem muito a característica da rocha. Um solo antigo, ele mal relembra, ou ele mal faz sinal àquela rocha que deu origem a ele, a não ser em grandes profundidades. E quando a gente separa ele nesses horizontes, né, por exemplo, horizonte A, que é um horizonte mais orgânico ali, já próximo da superfície,
ele vê uma camada, por exemplo, estruturada, rico em matéria orgânica, vamos falar sobre mais isso mais adiante. Então depois ele vai tendo outros estratos, né, visualmente diferentes, quimicamente diferentes, que vão sendo chamados de outros nomes. Então a gente tem o horizonte A, nesse caso um horizonte E, um horizonte BT, um horizonte C, e aí por diante a rocha. Quantos horizontes tem um solo? Depende de cada solo. Tem solos que têm vários horizontes, ou seja, várias camadas estratificadas, nítidas. Tem solos que têm apenas 2 horizontes. Tem solos onde esses horizontes eles não são bem delineados, mas esse já é um nível de profundidade que a gente não necessariamente precisa abordar aqui, porque isso é para quem vai estudar mais as classes de solos tão diferentes que a gente tem. Muito bem, vamos adiante. Então, só para a gente visualizar, né, porque na figura, às vezes esses horizontes eles são bem ilustradinhos, na realidade ele não é tão bem organizado assim. Aqui está o que a gente chama de perfil de solo. O perfil de solo é quando a gente faz uma escavação verticalizada e a gente consegue ver como que esse solo é ao longo da profundidade. Toda vez que a gente faz um estudo profundo de solo, a gente faz um perfil. E aí no perfil a gente consegue ver mais ou menos organizado essas faixas que eu estou falando para vocês. Opa! O horizonte O é o horizonte orgânico superficial. Então ele é ali aquela camada orgânica, se você raspar a mão, você já consegue retirar ela basicamente. O horizonte A, ele já é um horizonte, tá vendo essa coloração escura aqui, ó? Isso aqui é marcação de matéria orgânica abundante. Ela é a parte mais fértil de todos os solos. Depois a gente vai vindo aqui para um horizonte B, já mais depreciado em matéria orgânica, com uma estrutura um pouco mais mineral. E aqui o horizonte C, já com características bem mais próximas da rocha, e a gente vê até pelo acinzentado aqui que ele apresenta uma estrutura bem mais inorgânica. Então, orgânico ele é mais escuro, inorgânico ele fica acinzentado, mais claro, mais próximo da rocha que deu origem a ele. Caio, e como que funciona esse intemperismo, essa pedogênese, essa formação dos solos? Bem, ele ocorre basicamente por meio de 3 processos, né? Um processo físico, um processo químico e um processo biológico. O que é o processo físico? O processo físico é aquele que qualquer solo exposto começa a sofrer, como por exemplo as ações do vento, as ações da chuva, as ações da água em ciclos de gelo e degelo. Né? O que acontece, por exemplo? Então, aqui ó, a gente tem uma figura onde um solo tem várias fendas, várias rachaduras. O que são essas rachaduras? Então vamos imaginar que quando está frio, ele tem pequenas fissuras. Aliás, quando está quente, ele tem pequenas fissuras. A água entra nessas fissuras e aí, ao esfriar, o que acontece com a água? Ela congela e, ao congelar, ela se expande. Né? Isso é um processo bem conhecido. A força da expansão da água é tão grande que ela começa a partir esse solo em pequenos pedaços. Aqui a gente está vendo também a ação dos ventos, né? Principalmente, fazendo esse desgaste natural numa coluna de solo. E qual é a característica do intemperismo físico? A característica do intemperismo físico é basicamente fazer uma rocha ser dividida em pequenos pedaços, sem alterar a sua estrutura química, por exemplo. A gente só está falando de redução de tamanho. E quando a gente reduz, né, as coisas em tamanho, a gente também faz, consequentemente, o aumento da superfície externa de contato, fazendo com que esse pedaço, né, de rocha grande, que depois virou um grão menor, depois um grão menor, até virar uma partícula, que essa partícula ela tenha cada vez mais uma superfície de contato específica e que vai estar cada vez mais interagindo com o meio no qual ela está imerso. Então, basicamente, esse é o intemperismo físico. Ele é um intemperismo, obviamente, que todos esses intemperismos eles são
coisas que não são visíveis dentro de uma vida humana, elas são visíveis mais dentro de eras geológicas. É aquele velho ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ao longo dos anos e das gerações, a gente vai vendo esse processo agindo e funcionando. Bem, existe também aqui o intemperismo químico. E o que é o intemperismo químico? Esse é um pouco mais difícil da gente demonstrar visualmente, porque ele é um intemperismo que vai ocorrendo lentamente e que a característica é da interação entre os elementos daquele solo, os elementos químicos das rochas, com outros elementos que vão formando, através de reações químicas, novas substâncias. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa rocha, né, ou numa espécie mineral, o que é espécie mineral? Quando aquela composição ela é composta por um único elemento. E uma rocha é a mistura de várias espécies minerais. Então, aquilo ali é composto por substâncias químicas, geralmente de fórmulas gigantescas, e contém muitas vezes elementos como silício, cálcio, carbono, óxidos, ferro, alumínio, enfim, vários elementos compõem diferentes tipos de rocha. E esses elementos, eles são passíveis de reações químicas. De que tipo de reações químicas? Por exemplo, de oxidações, hidratações, carbonatações, que vão alterar as propriedades químicas dele, né? E aí, logicamente, a cor, a dureza da rocha, a facilidade com que essa rocha é ou não intemperizada por ações químicas, aliás, por ações físicas e assim por diante. Então, esse intemperismo químico, ele ocorre especialmente em ambientes onde a gente tem presença de água, que vai ali fazendo as reações químicas ocorrerem, e tem vários tipos de reação. É importante só a gente entender que elas ocorrem e que isso é importante também para o desgaste da rocha, para que ela, ao longo dos anos, vá formando partículas cada vez menores, desgastadas, e que vão dar origem ao nosso solo. Por fim, a gente tem também o intemperismo biológico. Na verdade, se a gente for pensar bem, o intemperismo biológico, ele é, na verdade, uma junção dos intemperismos físicos e químicos, porém mediados ou induzidos por ação de organismos vivos. Então, quando a gente fala, por exemplo, do intemperismo biológico, a gente pode estar falando, por exemplo, de uma planta que cresce suas raízes sobre uma rocha, e a expansão das suas raízes faz essa rocha estourar. Então, isso é uma forma de intemperismo. Mas também a gente pode estar falando da ação de micro-organismos ou até mesmo macro-organismos que vão, por exemplo, metabolizar, no caso de micro-organismos, alguns elementos ali da própria rocha e excretar, por exemplo, ácidos que vão alterar a estrutura química daquela rocha, vai corroer aquela rocha. Ou, por exemplo, dejetos de animais, que também podem ser ácidos ou podem ter determinadas características que vão ampliar ou amplificar as reações químicas que vão dar o desgaste e causar a formação do solo, a pedogênese propriamente dita. O que controla as atividades biológicas, né? Sempre aquilo que controla a vida. Então a gente está falando aqui de ciclo de temperatura, a gente está falando de água, disponibilidade de água, a gente está falando, por exemplo, do pH do ambiente, potencial redox, todas essas coisas que controlam a vida, controlam o intemperismo biológico. E ele tende a ser maior em regiões tropicais, como por exemplo no Brasil, comparado, por exemplo, com regiões árticas ou antárticas, onde a velocidade das reações biológicas ela é muito mais lenta e, portanto, a gente tende a achar solos mais jovens, por exemplo, em regiões árticas e antárticas, do que nos trópicos, onde praticamente todos os solos já são considerados solos muito antigos, como é o caso do Brasil. Agora, a formação desse solo, ela sofre influência de vários fatores, né? A gente viu que tem mecanismos de intemperismo, que é químico, físico e biológico, e fatores que influenciam esse intemperismo, que são aqueles fatorzinhos lá daquela equação
que a gente falou. O primeiro item da equação era o quê? Era rocha. Solo igual a rocha mais uma série de coisas. A rocha é o que a gente está falando do material de origem. Para começar, se a gente pensar, né, dentro do magma, o magma tende a ser uma condição mais ou menos homogênea, mas um mesmo magma ele pode dar dar origem a diferentes rochas. Como? Por exemplo, de acordo com a velocidade que ele resfria, ele vai dar uma rocha de um jeito ou uma rocha de outro. De acordo, por exemplo, com elementos que ele entra em contato durante o processo, né, ele vai dar uma rocha ou vai dar outra. E, além disso, a gente tem rochas que não são vulcânicas. A gente tem rochas, por exemplo, que são metamórficas, ou, por exemplo, que são sedimentares. A gente tem rochas de vários tipos de origem no nosso planeta. E rochas de diferentes origens vão dar solos de origens diversas. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês ilustrarem um pouco isso daqui. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar na terra preta, ou terra preta de índio. Olha a coloração dele. Por que ele recebe esse nome? Porque ele tem uma coloração muito escura. Qual é a característica desse solo? É um solo formado principalmente por elementos orgânicos. Ele é muito comum onde muitos anos atrás, assim, em outra civilização, houve, por exemplo, uma civilização que acumulou matérias orgânicas em determinadas regiões. Então, na Amazônia, por exemplo, isso ocorre em regiões onde os índios habitavam, e depois aquele solo se formou dentro de uma estrutura bem orgânica, e hoje é um solo absurdamente fértil, por exemplo, né? Mas também a gente pode ter um solo mais de origem mineral, menos orgânica. Então aqui a gente já tem um exemplo de um solo de origem mais mineral. Eles vão variar, por exemplo, de acordo com a sua composição mineralógica, ou seja, aquilo que deu origem, né, para ele, e o que a gente chama de grau de consolidação. O que vem ser grau de consolidação? É como se fosse o grau de maturidade daquele solo. Ele é mais jovem ou ele é mais velho? Um solo mais velho, ele já é mais consolidado. Então, eventualmente, a gente está comparando 2 solos e o que a gente está vendo é o futuro de um solo comparado a outro. Ou seja, às vezes este solo aqui, daqui a algumas eras geológicas, né, que é, sei lá, não sei, 1000 anos, ele vai ser parecido com este solo aqui. Então, eventualmente, a gente está falando apenas de uma diferença de grau de consolidação. E isso impacta uma série de características. Não só a sua composição mineralógica, o teor de matéria orgânica, etc. e tal, mas elementos como textura e permeabilidade, que são importantes fatores a serem considerados quando a gente pensa no solo como habitat. Bem, o clima, eu já dei uma pincelada ali atrás que ele vai fazer uma diferença muito grande, né? Como, por exemplo, lugares onde a gente tem ciclos de temperatura muito grandes, tipo gelo-degelo, gelo-degelo, a gente favorece bastante a ocorrência de intemperismo tipo físico. Lugares onde a gente tem temperaturas mais elevadas, a gente favorece, por exemplo, o intemperismo tipo biológico. A quantidade de chuvas no ambiente também é muito importante, porque a disponibilidade de chuva ela vai ajudar tanto no intemperismo químico quanto biológico e no próprio intemperismo físico, né? Porque a gente vai ter ali, ó, as chuvas batendo em determinado local, ela está provocando desgaste naquele solo. Aí, claro, ventos, gelo e assim por diante. Tudo isso faz parte do arcabouço de elementos do clima que vão estar influenciando na pedogênese. O tempo, isso já é um fator óbvio, né? Quanto mais intemperizado o solo, menos as características do solo de origem ocorrem. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem solos predominantemente muito antigos. Se a gente pensar na nossa formação, né, a gente está no meio de uma grande placa tectônica. Então a gente não tem vulcões no Brasil, a gente não tem zonas recém-criadas, a gente não é um lugar, por exemplo, de elevações para a criação de novas montanhas. Então os solos do Brasil são solos predominantemente muito antigos.
E a gente tem pouco da característica inicial que eles tinham. Inclusive, tem uma coisa, né? Que os solos brasileiros eles não são naturalmente muito férteis. A maioria dos solos brasileiros são pobres, são ácidos, e essa história de que plantando tudo dá, na verdade, ela é mais ou menos verdade. Numa agricultura tradicional, onde você só coloca ali a planta e espera a produtividade acontecer, o solo brasileiro ele não é um dos melhores para isso. Ele precisa de uma agricultura tecnificada para que consiga prover as condições para ele de água e principalmente de fertilização, para que ele possa ter uma alta produtividade agrícola. Pelo menos ele é um solo profundo e de boa textura na maior parte dos lugares. Aqui já foi. Então aqui, por exemplo, é uma fotografia de um vulcão, né? Então a gente pode ver que toda essa região aqui, ó, inclusive aqui todo no meio, a gente não tem uma floresta, por exemplo. Por que que a gente não tem? Porque olha aqui as rochas afloradas, ó. A gente não tem horizonte profundo, a gente tem horizontes muito rasos. A gente está começando a formar isso daí. Então, quando a gente começa a formar um horizonte, a gente não tem suporte para grandes plantas. Então, a gente começa a ter desgaste por líquens, por musgos, aí começam pequenos arbustos, pequenas plantas, que vão dar o início do processo da pedogênese. Daqui a muitos anos, isso vai ser um solo profundo e biodiverso em termos vegetais. E o relevo faz muita importância também. Por que a gente coloca o relevo como um fator de pedogênese? Porque o relevo influi muito no intemperismo, especialmente físico. Como? Vamos olhar essa figura que eu montei aqui. Eu fiz um gradiente, e nesse gradiente eu colori áreas de baixo intemperismo, são áreas planas, aqui e aqui, e áreas de alto intemperismo, que são áreas com grandes inclinações, como essa parte aqui e essa parte aqui. Por quê? Onde o vento bate? O vento bate aqui, ó. Aí a chuva. Bem, a chuva acumula aqui, aqui ela infiltra. Quando a chuva infiltra, ela não promove intemperismo, mas aqui ela não infiltra, aqui ela escoa. E quando ela escoa, ela forma uma forte corrente que arrasta a estrutura do solo, intemperizando ele. Então, o relevo é um fator importante que a gente tem que considerar. Olha só, por exemplo, quando a gente vê uma figura como essa. Olha como essa área é tão intemperizada que ela chega a estar toda exposta, porque bate aqui, escoa e vai para onde? Vai para cá, ó. Ele acumula aqui, ó. Tá vendo? Então aqui a gente tem um solo que não sofre mais tanto intemperismo. Aqui ele sofre o escoamento do intemperismo do de cima. E aqui ele sofre tanto intemperismo que não consegue ter nem nada crescendo sobre ele. Ali é só matéria sendo retirada, 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 retirada. Tá bom? Então o relevo é extremamente importante, inclusive para um processo de conservação dos solos. Quem já viu ao viajar uma situação como essa? É bastante comum, né? O que tinha aqui antigamente? Muito antigamente a gente tinha provavelmente uma formação florestal aqui, ó, cheia de plantinhas. E aí o que acontecia? Quando batia uma chuva, a chuva primeiro era amortecida pelas árvores, ela entrava no solo, aí tinha aquela camada de resíduos vegetais, que a gente chama também de serrapilheira, aquilo absorvia e fazia a água infiltrar. Além disso, a gente tinha todo um sistema de raízes profundas que mantinha a estabilidade desse solo. O que as pessoas fazem? Eventualmente, cortam as árvores e plantam uma gramínea, uma grama, um pasto, alguma coisa assim. Se esse pasto tivesse bem cuidado, se fosse uma área bem manejada, tudo bem. A gente teria uma boa cobertura vegetal que poderia dar suporte. Mas, quando esse pasto, por exemplo, ele é degradado, porque, por exemplo, ele sofre sobrepastejo, ele sofre muitos animais comendo por ali, por exemplo, ele começa a sofrer pisoteamento. O que acontece com esse solo?
Ele compacta, a água não consegue infiltrar, a água começa a escoar. E quando ela escoa, ela começa a arrastar as partículas de solo junto. E ela começa a formar esses itens de autodegradação. Isso aqui é um solo bastante degradado. Então, por que tem poucos vegetais aqui? Porque a degradação começa a ser muito constante. Então, esse tipo de estrutura acontece porque o relevo não permite ou não é favorável a um solo sem cobertura. E aí, quando você não tem a vegetação para proteger, ele vai levando e vai intemperizando. No nível seguinte, a gente tem isso, ó. Isso aqui é a formação do que a gente chama de vossoroca. Então, olha como as plantas têm dificuldade de crescer por todos esses ambientes aqui, ó. Isso aqui é um solo extremamente pobre, porque a água vai lavando esse solo. Olha aqui onde ele já está mais tempo intemperizado. Olha a cor, como ele é muito branco. Por que ele é muito branco? Porque ele já não tem praticamente nenhuma matéria orgânica mais. Aqui em cima, onde está na área ainda que está avançando a degradação, ele ainda tem uma cor mais escura. Aqui ele tem uma cor intermediária. Então, esse solo está sendo completamente lavado e indo embora. E esse é um processo que, se não tiver uma intervenção muito forte, a gente não consegue mais recuperar. Ele só vai aumentando e só vai piorando até que isso tudo vire um valezinho totalmente intemperizado. Entenderam a importância que é o solo, a importância do relevo para o intemperismo? Ele é bastante forte. E, obviamente, que os organismos são fatores de influência. Então, por exemplo, principalmente para um solo muito jovem, quem que começa a fazer o intemperismo daquilo ali? Basicamente, bactérias quimiolito-autotróficas, ou quimiolitotróficas, também pode ser faladas, bactérias decompositoras que vão pegar um pouquinho o resíduo de alguma coisa que caiu sobre aquele solo, vão degradar, vão produzir determinados ácidos que vão ajudar no intemperismo daquele ambiente. Líquens, num momento superior a isso, ou posterior, né, mais à frente, a origem de plantas e a ocorrência de fauna. Então, esse processo dos organismos ele é bastante importante como formador do solo. Até aqui uma reportagem já antiga que eu coloquei quando eu formei pela primeira vez esse slide, falando de um tipo de cacto, que eram verdadeiros devoradores de rocha, e eles viviam através de relações simbióticas com bactérias. Então, eles precisavam, por exemplo, das bactérias para retirar certos elementos inorgânicos do solo, prover, por exemplo, potássio, fósforo, cálcio e outros elementos que as plantas precisam, macronutrientes, e muitas vezes também o nitrogênio através da fixação biológica, enquanto o cacto fornecia ali o carbono que a bactéria precisava para sobreviver nesse ambiente tão inóspito. Então, muitas vezes a gente já se depara com esse tipo de situação. Então, uma rocha coberta aqui por líquens, essas manchas brancas que a gente tem aqui, e aqui, por exemplo, não sei dizer, mas provavelmente me parece já mais um musgo, uma briófitazinha. Alguns líquens, eles são bem parecidos com isso também, por isso que é difícil de cravar. Mas provavelmente aqui, ó, os líquens, essa parte branca, essa parte aqui esverdeada, e aqui já algumas briófitas, né, alguns musguinhos, são vegetais não vascularizados, mas que são capazes de crescer nesses ambientes tão inóspitos, são os primeiros, os pioneiros de um processo de colonização. E para a gente fechar então essa ideia, um solo jovem, ele está aqui ó, num ambiente frio, com pouca atividade biológica, então ele tem basicamente o intemperismo, principalmente físico, atuando sobre ele, ele ainda é muito parecido com as rochas iniciais, apenas em pequenos pedaços, e um solo velho, antigo já. Veja como ele é todo vermelho, ele é vermelho porque o ferro presente no solo está todo enferrujado, está oxidado, bem profundo, a gente já não vê nem mais rochas neste ambiente, é apenas aquele solo com partículas muito finas. E no Brasil a gente tem muitos tipos de solos diferentes. Então aqui tem alguns exemplos, né? Então a gente tem, por exemplo, um argissolo,
que é uma característica de ser bastante argiloso. A gente tem o mais comum de todas as formas de solo, a gente tem o latossolo. Ele é caracterizado, né, por ter uma profundidade bastante ampla, um perfil de solo passando assim, bem de forma gradiente aqui. A gente tem, por exemplo, organossolos, que são bastante orgânicos. Enfim, tem vários tipos de solo. Neossolos são bastante arenosos e mais jovens, normalmente. Então, tem muitos tipos de solo. No Brasil, tem solos que só ocorrem em determinadas regiões do mundo, não vão ocorrer aqui no Brasil. Tem solos do Brasil que também não vão ocorrer, eventualmente, em outros lugares. E essas classificações, elas são de acordo com cada país. Então, se você falar nos Estados Unidos que é um latossolo, eles não conhecem esse solo, porque eles usam outros métodos de classificação. Então, existem sempre essas diferenças de nomenclatura. O que é importante para a gente? Entender que tem muitos tipos de solo e que essas diferenças elas são frutos de todos esses fatores que eu acabei de trabalhar, de explicar com vocês. Caio, vamos falar um pouco sobre características de solo? Vamos. Óbvio que não dá para falar de todas as características de solo, teria que ter uma disciplina só de solos, mas eu gostaria de pontuar algumas características que eu acho importantes, principalmente para entender a parte microbiana dos solos. Bem, a primeira delas é que o solo tem textura. Textura também chamado de granulometria. E o que é a granulometria do solo? É a proporção que aquele solo tem de argila, de silt e de areia. Então, quando a gente fala isso, né, a gente sempre pega um tipo de solo qualquer e a gente fala, ó, esse solo tem tantos por cento de argila, tantos por cento de silt, tantos por cento de areia. A somatória dos três dá 100% de areia fina, né? Por quê? Porque para a gente fazer esse tipo de análise, a gente sempre peneira o solo, então são sempre os solos já que estão ali com essas partículas, e a gente analisa eles a partir da proporção entre esses três elementos. E qual é a diferença desses três elementos? Basicamente a diferença entre silt, argila e areia é o diâmetro de cada um. Então a argila é aquele muito pequenininho, o silt é aquele grãozinho um pouquinho menor e a areia é aquele grãozinho um pouquinho maior. Olha, gente, quando eu estou falando de grãos menores e maiores, eu não estou falando daqueles grãos que você pega, assim, por exemplo, o solo, espalha na mão e olha, né? Eu estou falando de elementos que compõem esses grãos que vocês estão vendo, porque geralmente isso que a gente vê são os agregados do solo. Então, quando eu estou falando de argila, silt e areia, a argila são partículas que têm assim como se fosse um tamanho, uma dimensão de um pó de talco. Ele é extremamente fino, ele é extremamente pequeno. Então a gente está falando aqui de diâmetros entre 0,002 milímetros a 0,02 milímetros. Então são tamanhos muito pequenos, a gente está falando aqui de micrômetros, né, de tamanho. Então essas partículas, elas são menores, por exemplo, do que uma bactéria. Elas podem ser menores do que uma bactéria. O silt um pouco maior e a areia um pouco maior. Essa areia aqui não é aquela areia que a gente usa na construção, etc. Essa daí já é uma areia grossa. A gente está falando daquela areia fina. E por que é importante? Porque esses três elementos juntos, ou melhor, a proporção desses três elementos juntos, regem praticamente todas as outras características que a gente tem no solo. Então, por exemplo, se eu vou fazer um estudo sobre microbiologia de solos, e eu quero comparar um fator qualquer, por exemplo, eu quero comparar como que uma determinada espécie de árvore afeta a composição da comunidade microbiana comparada com uma outra espécie de árvore. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me certificar que eles têm proporções de areia e argila parecidas. Porque se não for, o meu experimento ele já não é comparável para o fator planta. Tem esse fator textura que vai falar muito mais alto do que a composição das plantas eventualmente. Caio, por quê? Vamos entender isso melhor. Especialmente as partículas de argila, que são muito pequenas, elas são chamadas também de coloides. Coloides são essas partículas muito pequenas e por ser tão pequena, ela consegue ter cargas
elétricas. Então, a argila, ela tem carga. Ela tem uma carga negativa na sua composição. E aí ela é extremamente importante, por exemplo, para a troca de nutrientes. Então, por exemplo, quando a gente tem um solo com bastante argila, ele tende a ter uma capacidade de troca de cátions muito alta. Então, olha só, ele consegue, se você colocar, por exemplo, cálcio, magnésio, potássio, o sódio, que nem necessariamente seja uma coisa muito boa, nesse solo, ao invés dele ir embora com a chuva, ele vai ficar adsorvido, ou seja, como se fosse uma adesão eletrostática desses elementos. Então, esses elementos, ao invés de ir embora, eles vão ficar aderidos ou absorvidos na partícula da argila. Ao contrário, outros elementos, por exemplo, carregados negativamente, eles, por exemplo, aqui a gente tem nitrato ou cloretos, eles vão ter mais dificuldades de permanecer. Mas, por exemplo, outras formas desses elementos, como, por exemplo, no caso do nitrogênio, né, a gente tem NH4+, que é a amônia, ela já vai ficar absorvida aqui. Então, a dinâmica dos nutrientes, ela depende muito do teor de argila. E, de uma forma geral, você pode entender que quanto mais argila, maior a capacidade do seu solo de trocar nutrientes. Então, normalmente, um solo arenoso, ele tende a ser mais pobre do que um solo argiloso, tá? Argiloso tende a ser um solo mais rico em nutrientes. Ah, mas isso é uma regra absoluta? Não, é uma tendência geral. Outra coisa, a proporção de argila, silt e areia, ela também importa na densidade do solo. O que é densidade? Ao grau de compactação do solo. Quanto mais argiloso, mas assim, vamos pensar assim, um solo muito argiloso, se ele não tiver agregação, que a gente vai entender daqui a pouco, ele vai se compactar. E vai se compactar e vai ter dificuldade de escoar a água. Então a água não consegue penetrar, por exemplo. Então se você pegar uma argila, né, vai para um lugar argiloso, amassa ele assim na sua mão, coloca água, você vai ver que a água não vai, se tiver aqui um formato assim de um copinho, a água vai ficar lá dentro. Agora, você não consegue fazer isso com uma partícula de argila. Então, as interações, essa porcentagem de argila, silt e areia, eles também importam na densidade e, obviamente, por isso mesmo, na porosidade, vamos pensar bem, se eu compacto alguma coisa, eu reduzo os poros. Se eu reduzo os poros, eu reduzo a porosidade do solo. Reduzindo a porosidade do solo, eu reduzo também a permeabilidade dele. Ou seja, a capacidade de percolação, de infiltração da água por dentro dos poros que esse solo tem. Vamos entender uma coisa. Se a gente pensar bem, né, para evitar uma degradação de solo, é importante que a água permeie. Então, um solo saudável, a água bate nele e não escorre. A água bate e infiltra. Então é importante a gente entender que solos compactados, ou seja, com alta densidade, eles não são solos muito bons para a atividade das plantas de uma forma geral. Elas têm dificuldade, por exemplo, de penetração das raízes, de estabelecimento naquele ambiente, e é muito fácil a água bater e escoar. Quando ela bate e escoa, a gente tem perda de nutrientes, perda de matéria orgânica, perda de uma série de coisas. Então, Caio, então você quer dizer que um solo com teor de argila ele é mais fácil de degradar? Não. Não por um outro elemento que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, que é basicamente a agregação dos solos. Vai ser agora. Um elemento de enorme importância no solo é entender que ele é formado não por essas partículas únicas. Então, o solo normalmente, a não ser que ele seja muito compactado, ele não é formado por partículas de silt, argila e areias soltas ou dispersas. Essas partículas, elas se conectam umas às outras num processo de agregação, e o solo que a gente conhece, na verdade, ele é composto por agregados. Então, quando você pega, por exemplo, um solo, põe numa bacia, por exemplo, coloca na água, dá uma chacoalhada assim, ele dá uma desmanchada, não dá? E ele tem aquelas partículas.
Essas partículas, elas não são silt, argila e areia. Elas são os agregados que são estáveis em água. Eles são a união dessas partículas que a gente acabou de ver. Então, quanto maior o nível de agregação de um solo, mais estável esse solo é. Mais estável porque mais difícil ele é de perder os teores de matéria orgânica que ele tem, que é um importante indicador de estabilidade de solo. Outra coisa, quanto maior a taxa de agregação, maior a porosidade, maior a percolação da água, então menor facilidade de ser intemperizado esse solo vai ter. Vamos fechar bem esse conceito? Porque assim, ó, o solo ele é formado por intemperismo, né? Então a rocha ela é intemperizada e ela se torna um solo. Mas esse processo é contínuo. Então, um solo formado, quando ele continua sofrendo um intemperismo forte, o que ele acontece é que ele vai perdendo a parte orgânica dele, a parte biológica dele. Então, assim, o intemperismo é importante para a formação do solo, mas reduzir o intemperismo de um solo formado é importante para manter a atividade biológica e a saúde daquele solo. Conseguiram entender isso? Então, espero que sim. É importante entender que os agregados eles são ambientes onde a gente tem baixa quantidade de nutrientes disponíveis. Então, imagina que o solo é como se fosse uma caverninha fechada, formada por esses elementos que a gente já discutiu, dessas partículas que a gente discutiu com outras coisas. Então, dentro do solo, uma bactéria que esteja, por exemplo, aprisionada dentro do solo, ela não está com toda a disponibilidade de nutrientes do mundo. Ela vai estar com a disponibilidade daqueles nutrientes que foram aprisionados junto com ela. E por ser um ambiente onde as trocas de nutrientes lá dentro dos agregados não é tão grande, a ciclagem de nutrientes dentro desses agregados ela é menor. Quando a gente cicla um pouco menor a metabolização de compostos orgânicos, a gente aumenta a estabilidade da matéria orgânica do solo. Então, matéria orgânica do solo, tá bom? Tá entendido? Então, a importância dos agregados vem isso, na estruturação física, na estruturação biológica. E os agregados são um dos grandes segredos pelos quais a gente tem uma enorme biodiversidade bacteriana nos solos. Porque cada microagregado é como se fosse um ambiente próprio, onde nichos diferentes, nichos ecológicos diferentes, vão estar sendo executados. E quando a gente tem vários nichos diferentes, a gente já aprendeu que a gente tem uma maior riqueza de espécies. Então vamos imaginar, se a gente pegasse um agregado, fizesse um corte nele, a gente poderia ver isso daqui, ó. Por exemplo, partículas de areia, né? Então sand é areia. Então, a gente tem aqui partículas de areia. Essas partículas de areia, elas estão interagindo, por exemplo, com partículas de argila, que são essas pequenininhas aqui. As partículas de argila elas são muito importantes para fazer o processo de agregação. Um solo mais argiloso tende a ter um processo de agregação melhor. É claro, né, que quando você tem argila com areia, é melhor ainda, porque você tem partículas grandes, partículas pequenas, e elas vão se combinando em maiores agregados. Mas a gente tem dentro desses agregados ainda matéria orgânica, a gente tem várias bactérias diferentes que estão aqui aprisionadas, a gente tem água, a gente tem ar. Então a gente tem um ecossistema inteiro dentro de uma escala microbiana, dentro de uma única partícula de solo, de um microagregado. E esses microagregados, eles vão se organizando em agregados maiores e maiores e maiores. Então como que eles se formam, né? Por exemplo, a gente tem uma determinada vegetação lá, essa vegetação ela produz matéria orgânica, ela produz raízes finas, essas raízes finas elas aumentam a atividade da microbiota, a gente vai entender principalmente na próxima aula, uma coisa que se chama efeito rizosférico. Esses micro-organismos eles produzem polissacarídeos e humus, e por exemplo, as hifas de fungos, elas começam também a enovelar essas partículas de argila, de sílica, de areia,
e de elementos e vão começando a agregar, formar esse aglomerado de solo. Isso vai passando por vários estágios. Então, assim, num primeiro agregado, no micro agregado, a gente tem esses elementos aqui se unindo. Esses elementos, por sua vez, eles vão se juntando junto com substâncias úmicas e outras coisas. Esses, por sua vez, vão se organizando, né? Então, é como se esse conjunto fosse uma coisinha dessa, esse conjunto fosse uma coisinha dessa aqui. Esse conjunto ele vai se organizando em microagregados maiores, e aí as raízes vão ajudando nesse processo, e esses microagregados todos juntos, eles vão se organizando em macroagregados. Olha, qual é o tamanho de um macroagregado? É mais ou menos, ele está falando aqui, ó, 2.000 micrômetros. O que é isso daqui, pessoal? 2 milímetros. 2.000 micrômetros são 2 milímetros. Então, nesse nível aqui que a gente está falando, a gente ainda está falando de uma partículazinha assim, ó, desse tamanho. E esse carinha aqui, ó, o microagregado, menor do que uma única bactéria. Pequenininho. Então, isso daqui são compostos de argila, aqui já compostos visíveis ao olho nu. Tá bom? Ficou claro esse processo? Espero que sim. E é importante a gente entender que esse microagregado, ele é um ecossistema variado, inclusive, por exemplo, em relação à disponibilidade de oxigênio. Se você pegar um microsensor e inserir dentro de um agregado de solo, você vai ver que a gente tem um ambiente mais aeróbico e menos aeróbico, ou seja, mais oxigênio e menos oxigênio, conforme a gente sai do interior para fora. Aliás, de fora para dentro, né? Mais oxigênio lá fora, menos oxigênio dentro. Qual a importância disso? A importância disso é que dentro do solo, no mesmo lugar, a gente pode ter bactérias aeróbicas trabalhando aqui, bactérias anaeróbicas trabalhando aqui. Ou seja, a gente consegue albergar ou abrigar uma biodiversidade enorme e consegue fazer processos que são tanto aeróbicos quanto anaeróbicos acontecerem no mesmo ambiente. Exemplo, eu posso estar rolando aqui, ó, a formação de metano, eu posso estar uma metanogênese aqui, e eu posso, aqui que é aeróbico, por exemplo, estar fazendo uma metanotrofia, que é o consumo do metano. Ou, por exemplo, eu posso estar fazendo a oxidação aeróbica de uma molécula de carbono qualquer. A gente pode ter aqui fixação de nitrogênio, porque é um processo mais um processo anaeróbico. Aqui fora eu posso ter, por exemplo, oxidação do hidrogênio. Então a gente pode ter uma série de processos diferentes biogeoquímicos ocorrendo dentro de um solo, simplesmente pela diferença da estrutura de um agregado presente nesse ambiente. Bem, além dessas questões mais físicas e mineralógicas, é importante a gente falar de matéria orgânica do solo, né? O que é matéria orgânica do solo? São todos aqueles componentes orgânicos que estão presentes no solo. Ele é um material bastante heterogêneo, né? A gente tem uma diversidade enorme de componentes orgânicos, e em um sistema natural, geralmente ele está em equilíbrio. O que significa? Se você chegar numa floresta estável, a quantidade de matéria orgânica que entra no sistema, ela é equivalente àquela que sai. Caio, como é que uma matéria orgânica entra no sistema? Bem, uma planta fixa carbono, né, pela fotossíntese, ela vira um produto vegetal orgânico, esse produto vegetal vai cair no solo. Esse produto que cai no solo, uma parte dele vai virar uma matéria orgânica estável. Uma outra parte vai ser facilmente utilizada como alimento, é o que a gente chama de matéria orgânica lábil, e vai ser respirada na forma de CO2. Então isso geralmente é um processo estável. Em sistemas agrícolas, por exemplo, a coisa pode variar. Dependendo do manejo, a gente tem muita perda de matéria orgânica do solo, o que é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque matéria orgânica, quando a gente perde, ele vira CO2. Isso vira um problema de aquecimento global. Inclusive, o Brasil é um dos principais países produtores de gases de efeito estufa. Ele está em 5º lugar, na última vez que eu olhei o ranking. Às vezes ele está um pouco mais, um pouco a menos.
E a principal forma de gases de efeito estufa que a gente tem no Brasil são relacionados ao uso da terra. É importante. Desmatamento, queimadas, produção pecuária, enfim, usos do solo que levam a uma formação de gases de efeito estufa. A matéria orgânica ela está relacionada, por exemplo, à parte de agregação dele, de estabilização dele e principalmente da sustentabilidade. Um solo com alto teor de matéria orgânica, né, um solo com muito humus, ele é um solo saudável, ele é um solo produtivo, porque a matéria orgânica é fonte primária de nutrientes para o crescimento vegetal. Ele é fonte de fósforo, ele é fonte de nitrogênio, fonte de potássio, fonte de cálcio, de magnésio, enfim, de todos os elementos que as plantas precisam para crescer e se desenvolver. E ela é a fonte primária de alimentação dos micro-organismos que estão no ambiente terrestre. Então a gente sabe que um dos principais moduladores da comunidade microbiana do solo é a presença, a quantidade e a qualidade da matéria orgânica. A redução da matéria orgânica é um problema principalmente em solos tropicais, porque como a gente tem um ambiente muito quente, é fácil acontecer o metabolismo do carbono. Então, se a gente não toma muito cuidado, a gente perde aquele pouco de carbono que a gente tem nos solos. Comparados, por exemplo, a países, né, ou regiões subtropicais, onde eles passam às vezes meses do ano com o solo coberto de neve e ali praticamente não tem metabolismo de carbono. Então, ao longo do tempo, você tende a aumentar a quantidade de carbono que aquele solo tem. Todo mundo já viu, provavelmente, uma estrada, ao longo de uma estrada, uma figura assim, né? Então, isso daqui é uma plantação de café, essa é uma foto minha. Então, esse aqui, obviamente, é um latossolo, olha o tamanho do perfil do solo. A gente tem uma parte aqui, depois de um segundo corte, que vem até aqui. Então, isso aqui são plantas de café, para vocês terem ideia do tamanho disso. Uma pessoa tem mais ou menos o tamanho de um pé de café. Bem, essa parte escura é a fração mais orgânica do solo. Então, essa coloração aqui, ó, que a gente vê, que fica principalmente de 0 a 10 ou 0 a 20 centímetros do solo, é onde a gente tem a riqueza de matéria orgânica. E é a parte fértil do solo. Então, isso aqui é fértil, ó. Tanto que se você olhar a distribuição das raízes da enorme maioria das plantas, elas se distribuem mais lateralmente do que em profundidade. Aqui ela encontra água, mas ela não encontra tantos nutrientes, tá? Principalmente em solos antigos. Dito isso, é muito importante a gente conservar essa camada superficial do solo para que a gente possa manter um ambiente saudável e um solo bem conservado, tá? Então, toda vez esse escuro aqui do solo, saibam que quando você ver isso, é por causa da matéria orgânica. A matéria orgânica ela é principalmente composta por carbono, ele tem 50% da matéria orgânica pelo menos é carbono, em alguns solos mais ou menos. Claro, a matéria orgânica tem outros compostos, né? Oxigênio, hidrogênio, enfim, outros elementos. Vai ter nitrogênio, vai ter enxofre, fósforo, enfim, tem muitas coisas. No solo ele tem milhares de compostos orgânicos e inorgânicos. E o solo é o principal reservatório de carbono que a gente tem. Então, o carbono do solo ele é muitas ordens de grandeza maior do que o que a gente tem de carbono na atmosfera, por exemplo, na forma de CO2. Ele é, com a matéria orgânica como um todo, né, o alimento dos organismos do solo, e geralmente a gente mede carbono para saber se ele tem muito ou pouca matéria orgânica. Ah, Caio, existe análise de matéria orgânica? Existe. Mas eventualmente você pode fazer uma análise do teor de carbono orgânico do solo e isso já te indica o teor de matéria orgânica. Tá? Tem fatores de conversão para você saber. É importante demais pelos fatores que eu já expliquei, a estabilização desse carbono do solo. E uma das coisas muito importantes que dita se o carbono fica ou não fica no solo é a relação carbono e nitrogênio. O que é isso? Normalmente, né, uma matéria orgânica qualquer, para ser decomposta, ela precisa ter uma certa proporção entre carbono e nitrogênio.
Se você colocar, por exemplo, num solo, muita palha seca, a palha geralmente tem muito carbono e tem pouco nitrogênio. Para ela ser degradada, os micro-organismos vão ter que tirar o nitrogênio que está no solo e vão tirar do solo, vai diminuir a disponibilidade para as plantas para poder degradar aquilo lá, porque só tem carbono, não tem nitrogênio. Pelo contrário, se você colocar muito nitrogênio, eventualmente eles vão começar a metabolizar o nitrogênio como fonte de energia, para um processo, por exemplo, de nitrificação, porque não tem carbono para usar como fonte de nitrogênio. Então, o equilíbrio entre carbono e nitrogênio é importante para a saúde do solo, tá? Eu não vou entrar aqui na parte do nitrogênio tanto, porque a aula vai ficar muito extensa, mas é o segundo elemento mais importante que a gente tem e é o que controla a produtividade dos ecossistemas, especialmente no Brasil, por exemplo, onde a gente tem baixa disponibilidade natural de nitrogênio nos solos. E uma das coisas mais importantes do carbono é o processo de umificação. O que é umificação? É a formação de compostos úmicos, de substâncias úmicas. O que é um composto úmico? É algo assim, ó. Essa é um fragmento pequeno de uma molécula, de uma substância úmica. Então, aquele coloração negra ali no solo, né, mais escura do solo, ela é principalmente feita por substâncias como essa. E o que é isso? São cadeias enormes de carbono. O carbono vai sendo decomposto, as partes mais lábeis deles vão sendo decompostas e as partes mais recalcitrantes elas vão se complexando e vão formando essas grandes substâncias úmicas. Isso é super importante para a manutenção de teores de umidade, para a manutenção da agregação do solo e para a estabilização do carbono no solo. Imagina esse composto químico. Vocês imaginam, isso é fácil de ser consumido por algum organismo? Não é fácil. Né? Ninguém, obviamente, consegue passar uma molécula grande pela parede celular, pela membrana, e, obviamente, que ele vai precisar de enzimas muito específicas para quebrar essas grandes cadeias de carbono. Então, isso mantém aquele carbono estável e, eventualmente, libera nutrientes específicos que precisam para as plantas. Então, se você olhar ao longo dessa molécula, você vai conseguir, por exemplo, achar um nitrogênio aqui, ó. Ligação tripla, super estável, mas está aqui, ó, nitrogênio. Aqui tem outro nitrogênio. Eventualmente, você vai achar moléculas de fósforo, moléculas de enxofre e outras coisas que vão ser importantes para a manutenção da fertilidade ao longo do tempo. O último elemento importantíssimo do solo que eu quero apresentar para vocês é o pH. O pH é importante em qualquer coisa, não é, Caio? Ele é importante em qualquer coisa que tenha relação com a vida. Eu mostrei para vocês já, na aula de ecologia microbiana, que ele está intimamente relacionado com a riqueza de espécies nos mais diversos ambientes. A gente vai ver na próxima aula que ele é o principal modulador da diversidade microbiana que existe. Então, no solo. Então, no solo, o principal modulador da diversidade é o pH, seguido pela matéria orgânica. Existem outros moduladores, mas ele controla a atividade microbiana. E, normalmente, ele é modificado, obviamente, pelo material de origem, mas pelo manejo que a gente dá para o solo. Via de regra, quanto mais velho o solo, mais ácido ele é. É comum, por exemplo, na agricultura, os produtores colocarem calagem, fazer calagem no solo. O que é isso? Eles tentam melhorar a acidez do solo, né? Retirando um pouco da acidez, tornando ele um pouco mais próximo da neutralidade, porque o pH controla também a disponibilidade dos nutrientes. Vocês se lembram que eu falei que o solo, né, vocês lembram que eu falei, por exemplo, que as argilas, elas têm cargas, né, e que essas cargas, elas se ligam ou não aos elementos, por exemplo, o cálcio, o magnésio, enfim, eu mostrei vários elementos ali que são ligados a ela. Esses elementos, eles têm carga também. E o que é pH? É disponibilidade de hidrogênio, potencial hidrogênio iônico de um ambiente. Então, pH significa quanto de H mais eu tenho. Olha, se eu tenho íons, né,
H+, disponíveis no meio ambiente, eles vão alterar a disponibilidade que outros elementos vão estar presentes. Então, se esses elementos vão estar ou não quelados ou absorvidos, por exemplo, dentro dos meus agregados, junto com as argilas, ou, por exemplo, em outros queloides ou óxidos presentes no solo, ou se eles vão estar disponíveis para a planta. Então, é a quantidade do pH que modula isso tudo. Dito isso, se a gente olhar essa tabelinha, né, a gente vê que quando a gente começa aqui, por exemplo, a ter uma acidez próximo de 4, 5, a maioria desses elementos aqui, ó, ele não está disponível. Quais elementos? Nitrogênio, fósforo, potássio. Olha como ele é fininho aqui, ó. Ele é fininho porque ele está pouco disponível. Num pH já mais próximo aqui de 6, olha como a maioria desses elementos está bem disponível. Ó. Olha só como é bem mais largo aqui, ó. Então é importante que esse pH esteja próximo aqui, mais perto de 6, para que a gente consiga ter um bom manejo, uma boa disponibilidade dos nutrientes para que as plantas possam absorvê-los. Mesma coisa os micro-organismos. É claro que a gente, quando mede um pH de solo, a gente faz ali tem vários métodos, né? Mas você pode simplesmente pegar o pH, colocar uma proporção de solo e água, misturar, deixar aquilo dar uma descansada e botar ali um pHmetro. Você vai saber como é que está o pH do solo. Só que esse é um pH geral. Quando a gente pensar na própria estrutura do solo, né? Imagina aquela questão, por exemplo, que eu falei, que a gente pode ter regiões com mais ou com menos carga, depender, por exemplo, se você tem queloides ou não. A gente pode encontrar, por exemplo, regiões onde, por causa da superfície coloide, você vai puxar determinadas cargas maiores, numa proporção diferente, por exemplo, do que a gente vai ter numa região longe do coloide. Então, é mais ou menos aquela história do agregado. Se você pegar um agregado e botar, inserir aqui, ó, um micro sensor de oxigênio, você vai ver que lá dentro está menor e para fora vai estar maior. Num processo do solo é a mesma coisa. Próximo de determinadas partículas, você pode ter cargas mais positivas, longe dela cargas mais negativas, ou vice-versa. E isso vai implicar em diferenças de pH em microescala, que vão permitir, por exemplo, a presença de bactérias que gostam de um pH mais ácido, ou bactérias que gostam de um pH mais básico, no mesmo ambiente como um todo. Então, olha como o solo é um ambiente complexo quimicamente, e olha como ele alberga diferentes nichos ecológicos. E por isso, mais uma vez, é o ambiente com maior riqueza de espécies que existe na Terra. Assim, nenhum outro ambiente é como o solo é. Bem, para finalizar essa aula, eu queria falar um pouquinho sobre a agricultura, né? Somos biólogos, é importante que a gente tenha pelo menos alguma noção desses processos. É importante dizer que a agricultura, primeiro é importante dizer que a agricultura não é vilão, nunca é. Todo mundo come, se alimenta todos os dias e a gente precisa da agricultura para poder sobreviver. Então ela é uma atividade primária de subsistência humana e é extremamente importante para que haja disponibilidade de alimentos para todos nós. Bem, porém existem vários tipos de agricultura. A gente tem uma agricultura às vezes mais tradicional, menos tecnificada, menos sustentável, que principalmente no Brasil ainda é muito presente, é muito existente em muitos lugares e que forma muitos impactos em relação à sustentabilidade do solo. Por isso, no Brasil, a gente tem extensas áreas de solo degradado, né? Eu sempre falo que o problema do Brasil não é falta de espaço. A gente não precisa tirar mais nem 1 hectare de floresta para melhorar a produção de alimentos no país. Isso é muito importante que seja claro. A gente nunca pode cair num discurso de que é importante não preservar para poder promover o desenvolvimento. Isso é besteira, né? É besteira mesmo. Então, hoje em dia, a gente tem mais áreas do que o suficiente para produzir muito no Brasil. O que a gente precisa é transformar as áreas que foram mal utilizadas e degradadas por conta de uma agricultura incorreta, transformá-las num processo
de agricultura correta. É óbvio que é mais caro você recuperar uma área do que você criar uma área nova. É mais fácil você expandir uma nova área de fronteira agrícola do que você recuperar algo que foi mal conservado e que aí tá super degradado, como eu já mostrei algumas fotos para vocês. Porém, se você pensar em longo prazo, a agricultura de má qualidade ela vai degradar aquilo que está sendo devastado hoje. E amanhã ela vai ter os mesmos problemas que a gente enfrenta hoje nas áreas, por exemplo, aqui no Sudeste tem muita área degradada, no Centro-Oeste nem tanto, mas tem ainda muita área em mau uso. Então, assim, Nordeste, enfim, todas as regiões do Brasil que passaram por uma agricultura mais antiga, muitas delas são muito mal manejadas. E por que isso, né? Porque a agricultura de baixa sustentabilidade é aquela agricultura que é basicamente voltada dentro de um processo de revolvimento de solo. Então, todo mundo já viu na televisão alguma coisa assim, ó, um trator passando os discos do arado e depois fazendo gradagem para preparar o solo. Por que se faz isso? Por exemplo, para controlar a presença de ervas daninhas, para incorporar determinadas matérias dentro do solo e para descompactar um solo que é extremamente compactado. Qual é o problema? Na verdade, num primeiro momento, um solo compactado ele se beneficia disso. Mas um solo que é bem manejado, ele não precisa ficar passando toda hora essa gradagem. O que isso daqui faz, pessoal? Vamos imaginar aquelas estruturas de agregação que a gente já explicou. Ele vai destruindo todas aquelas estruturas de agregação. Vamos imaginar nas redes de fungos, de hifas que a gente tem aqui, que são tão importantes para a manutenção biológica do solo. Quando um trator desse passa, ele destrói todas essas interconexões que existem e principalmente quando ele revolve esse solo e que ele tira ou perde os agregados, a gente expõe aquela matéria orgânica que estava lá, ó, num ciclo lento de carbono. E aí essa matéria orgânica exposta no ambiente, ela vai ser degradada e essa matéria orgânica vai ser perdida. Então a gente tem esse envolvimento que vai acabar com toda a estruturação do solo, e um solo com plantio correto, ele vai perdendo cada vez mais densidade, ele vai ficando mais permeável, mais interessante, não precisa de trator, a não ser, claro, uma área já degradada. Para começar a fazer um processo nela, não adianta você querer plantar sem mexer, porque ela ficou tão compactada já que as raízes não conseguem se desenvolver, tá? Mas estamos falando agora assim, de processo já em longo período. Outra coisa que é muito comum, a remoção da cobertura vegetal. É claro, a original era a floresta, óbvio, não vai ter que remover para fazer agricultura. Agora, quando você viaja por aí, você vê aquelas grandes morros, tudo vermelhinho assim do solo, totalmente sem nenhuma planta em cima, isso é muito ruim. Por quê? Primeiro que os resíduos vegetais, eles são fonte de matéria orgânica para incorporação no solo e para manutenção da vida. Outra coisa, o solo com resíduos vegetais, ele é protegido do intemperismo, das chuvas e do escoamento da água. Então ele mantém aquela fertilidade e aquela produtividade mais alta. Quando você remove isso, você perdeu toda a sua proteção e a alimentação da vida que você tinha lá. Utilização em excesso de herbicidas e fungicidas, é claro que eventualmente você precisa lançar mão desses recursos, né? Olha, se eu não vou passar um trator, se eu não vou fazer uma queimada, que é um dos principais problemas também que a gente tem, de alguma forma eu tenho que controlar as ervas daninhas. Então melhor eventualmente um herbicida, numa dosagem adequada, do que, por exemplo, você ficar botando fogo, passando trator toda hora. Outro problema, introdução de monoculturas, né? A gente tem muitos lugares que só plantam a mesma coisa há muitos anos e não muda. O que é o problema disso? Você começa a ter maior incidência de pragas, doenças, porque está sempre ali, é como se fosse uma cultura de enriquecimento da praga. Você cada vez mais vai precisar colocar mais defensivo agrícola, você tem o esgotamento de determinados recursos do solo, porque você sempre explora as mesmas coisas, e você vai tendo cada vez menor biodiversidade natural, porque toda aquela biodiversidade que a gente tem em equilíbrio, ela é composta de diferentes nichos, os nichos de diferentes plantas. Quando eu tenho ano após ano uma única planta ocorrendo no lugar, existe uma seleção forte sobre a microbiota daquele ambiente também. Então isso a gente precisa ter muito claro.
A aplicação em excesso de fertilizantes, é importante a aplicação de fertilizantes? Por quê? Porque não dá para manter altas produtividades, eventualmente, sem aplicação de fertilizante. Mas, por exemplo, quando eu dou nitrogênio para um lugar, eu inibo a fixação biológica de nitrogênio. Então, às vezes, um bom manejo, você pode favorecer a fixação biológica, reduzir a necessidade de fertilizante. Logo, a pegada, né, ambiental de carbono, etc., está associada a esse sistema, ele é menor, e a possibilidade de eutrofizar rios, lagos e redes subterrâneas de água, ela é muito menor. A aplicação de fogo, infelizmente se aplica muito fogo no Brasil, a gente tem muito problema de queimada. Esse ano que passou a gente teve recorde de queimada. Isso é um problema porque o fogo, ele destrói as ervas daninhas, etc., destrói. Mas olha só, toda a parte de nitrogênio, por exemplo, que você tem na parte superficial do solo, ele vai embora, carbono vai embora. Então, ao longo do tempo, você vai perdendo muitas fontes de nutrientes importantes, porque você está botando fogo, né? Então, isso é um problema, obviamente, muito óbvio. E também a irrigação inadequada. Olha, especialmente esses dois aqui, ó, irrigação inadequada e aplicação de fertilizantes, eles levam a um processo de salinização dos solos, que vem num processo futuro, a desertificação. Então aqui, ó, a perda da matéria orgânica, ela é isso, ó. A gente começa a ver uma área assim, ó, ela já é degradada, olha quanto solo exposto, ó. E isso daí favorece perda de matéria orgânica, erosão, diminuição da fertilidade, acidificação dos solos, redução da biodiversidade, né? O que vai ter a bactéria aqui para comer? Praticamente nada. A diminuição dos teores de água, a compactação dos solos, queda da produtividade. O final disso é uma relação assim, ó, de desertificação que a gente tem, tá? Isso aqui pode ocorrer por simples erro de manejo de solo. Caio, o que pode ser feito dentro da agricultura, por exemplo, para que isso não aconteça? Bem, primeira coisa, a manutenção dos resíduos vegetais. Falei, se tirar resíduo vegetal é ruim, então a gente passa a mantê-los. Como é isso? Vamos supor, vou colher milho. O que é importante do milho? A espiga do milho, né? A espiga do milho eu tiro, o restante eu deixo no lugar. Vou colher a soja, mesma coisa, vai tirar os grãos da soja e vai deixar o resto. Eu vou colher cana, mesma coisa, a cana tem uma palhada enorme. Você pode usar isso para queimar na caldeira ou você pode deixar pelo menos uma parte no solo para proteger esse solo. Então você deixa a parte da palhada, né? Antigamente, principalmente, a gente ainda em alguns lugares faz isso, mas se queimava toda a palhada da cana de açúcar. Então, antes de colher, você botava fogo. Tudo ia embora, virava tudo carbono, era uma poluição ambiental enorme e não sobrava nada para manter a fertilidade dos solos. Então, olha só, vai a um lugar onde cortou a grama e está ali há 1, 2 meses e levanta ele. Vocês vão ver aqui, ó, cheiro de vida. Então, cheiro diferente, tem uma cor diferente, tem umidade diferente, tudo é diferente. Você tem vida. A rotação de culturas, o que é a rotação de culturas? Eu vou cultivar milho, depois eu vou tirar o milho e vou botar, por exemplo, a soja, depois vou colocar, por exemplo, o trigo, ou depois eu vou colocar um pasto, depois eu vou refazer o processo. Então, em vez de fazer uma única cultura, você vai fazer uma rotação. Ou você vai fazer um consórcio, né? Você planta numa linha, por exemplo, o milho, na outra, por exemplo, a soja. Milho e soja, e assim por diante. Pousio é simplesmente deixar o solo descansar. A natureza ela tem a sua própria capacidade de restaurar certas coisas, mas também deixar descansar assim, né? Com cobertura vegetal direitinho. Adubação verde. O que é adubação verde? A gente sabe que algumas espécies vegetais se associam com bactérias fixadoras de nitrogênio. A gente vai explorar isso em outras aulas. E elas têm a capacidade de incorporar uma parte desse nitrogênio no solo. Então você pode, por exemplo, colocar uma dessas plantas para que ela naturalmente jogue nitrogênio para o seu solo e isso reduz a sua necessidade, por exemplo, de adubação. Redução na aplicação dos insumos, como inseticidas, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e assim por diante. O máximo possível, abolir o revolvimento do solo e, com certeza, abolir as queimadas. Então, isso tudo pode promover uma melhora no solo. Olha, aqui eu estou mostrando um método de plantio já
há muitos anos desenvolvido, que é chamado de plantio direto. Então a gente está vendo duas áreas aqui, as duas áreas sendo cultivadas com soja. Essa área aqui, ó, manteve todos os resíduos por cima, tá vendo? E não só manteve por cima, como plantou depois a nova planta só diretamente sobre o solo. Então tá aqui, ó, as linhas de plantio todas bonitinhas. Bem melhor do que os meus riscos. E ao lado, nessa propriedade ao lado, a gente tem um sistema convencional, onde foi removida a cobertura, por exemplo, por fogo, gradagem, etc. e tal, e o solo está aqui muito exposto. Ó. Então, onde que vai ter mais vida? Este ou este? Hoje, cada dia mais, o papel do microbiologista na sustentabilidade da agricultura ele é muito grande. Tá? A nossa instituição, a UFRJ, ela é uma instituição que não está tão ligada com essa parte agrícola, né? São poucos os professores que trabalham com essa parte agrícola, eu um deles, a professora Lucy, enfim, o professor Andrew, tem algumas pessoas que hoje estão aqui que trabalham com isso, mas ao redor do nosso país tem programas de pós-graduação inteiros que são voltados para isso, tem programas de pós-graduação em microbiologia agrícola e é importante nós, como disseminadores do conhecimento, estarmos atentos para a importância da manutenção da vida nos solos. Tem sistemas muito bem desenvolvidos hoje que ainda estão no início no Brasil, mas que são, por exemplo, sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. O que é isso? Numa mesma área grande, né, vamos pensar na fazenda, eu vou ter, por exemplo, um fragmento de floresta, aí logo depois aqui, por exemplo, um fragmento onde eu vou cultivar pasto, eu vou manter meus animais. Aí depois, por exemplo, de novo uma floresta. Que floresta é essa? Não é uma floresta nativa, é uma floresta para exploração dos recursos madeireiros. Por exemplo, é uma floresta de eucaliptos, é uma floresta de pinos. Então aqui, ó, na mesma propriedade, o pequeno ou grande produtor, isso aqui é escalonável em qualquer tamanho, ele vai ter produção florestal, ele vai ter pecuária, que é uma produção animal, e ele vai ter, por exemplo, aqui uma área produzindo trigo ou soja, por exemplo. Então ele integrou todos esses três. Isso pode ser por rotação, então cada hora uma dessas áreas está com um desses elementos, né? Por exemplo, sei lá, eucaliptos, daqui a 7 anos cortou, vai botar ali um plantio, por exemplo, mais agrário, sei lá, soja, depois milho, aí pasto, depois volta a ser floresta. Então você vai rotacionando os usos ou você vai consorciando. Planta um, planta outro, ou vai fazendo por sucessões. Existem várias formas de integrar o sistema. Mas o que ele promove, gente? Ele promove basicamente maior estabilidade e diversificação de produtos para o produtor. Ele consegue fazer a redução das emissões, por exemplo, de gás carbono emitido pelo rebanho, pela incorporação disso nas árvores que estão sendo desenvolvidas. Ele consegue estar menos suscetível às variações de mercado e principalmente ele consegue fazer um melhor uso do solo, que em longo prazo vai tender à exploração de diversos nichos e manutenção da biodiversidade daquele sistema. Opa! Fiz errado. Então, aqui é um exemplo de integração lavoura-pecuária. Então aqui a gente tem plantios, né? Essa árvore especificamente eu não sei qual que é, mas plantios florestais aqui, o gado no meio. Essas árvores, elas promovem um maior bem-estar para o gado, porque, por exemplo, dá sombra, dá melhor conforto térmico e, ao mesmo tempo, o agricultor ele vai se beneficiar da venda da madeira. Junto na mesma área, produção de gado. Então, essa integração é muito importante. O mesmo contexto, ele ocorre em sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais, eles têm essa mesma pegada de mistura. Então, aqui a gente vê a plantação de hortaliças, aqui tem banana, aqui tem madeiras. Então, existem a integração, por exemplo, de banana com mandioca, com açaí, com mogno, com pupunha, milho, café, abacaxi, um conjunto diferente de plantas que vai tentar mimetizar melhor uma condição natural. E aí o que acontece? Você tem um controle natural de pragas muito mais eficiente, você tem uma biodiversidade associada ao seu sistema. Agora, sistemas agroflorestais, ele ainda estão em desenvolvimento e principalmente mais voltado para aquela agricultura familiar. Então, de um sistema como esse, o agricultor consegue não só produtos para sua subsistência, mas para venda e produtos mais diversos possíveis.
E para o solo é uma bênção, porque a gente está fazendo a introdução de matéria orgânica de formas variadas e sempre preocupação na manutenção da biodiversidade associada a ela. Bem, para a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tema. A próxima aula ela vai mergulhar bem profundamente na parte da ecologia das bactérias, principalmente, mas também fungos, arqueias, que estão associadas já à parte desses solos. Até a próxima.